Muito bem, então, iniciando a aula do dia 26 de 2 de 2021 de Banco de Dados 2, tá? Vamos ver o que a gente está programado para essa aula de hoje. Na aula passada, nós encerramos aquele estudo de caso, lembra que eu havia comentado com vocês, né? Que nós iríamos fazer alguns exemplos em cima do estudo de caso que nós fôssemos implementando, né? E esse estudo de caso também seria uma maneira de vocês darem uma lembrada, né, em alguns conteúdos que vocês viram em banco de dados 1, tá? Então, vocês ficaram como atividade da aula passada, vocês criarem o banco de dados, esse, né, do estudo de caso. Vocês chegaram a criar ele? Sim. Vocês criaram, entraram no Postgres, criaram o banco de dados, ou não? Sim. Sim? Tá. Porque a minha ideia hoje é nós... a gente vai começar a trabalhar com funções hoje, e que vocês possam ir acompanhando fazendo de forma paralela comigo, né, essa atividade, e a gente vai vendo os conceitos de forma conjunta daí, tá? Então essa aqui é a ideia. Então hoje nós vamos começar a trabalhar com regras de negócio, que é esse material que eu disponibilizei para vocês aqui na aula do dia 26, tá? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, qualquer coisa, vocês me interrompam aí, tá? Qualquer dúvida, algum questionamento, alguma coisa. Então, olha só, quando a gente fala em regras de negócio, tá, você tem que pensar que é quando você define ou restringe algum aspecto do teu negócio, tá? O que seria o negócio? Se eu perguntar para vocês assim, quando que eu crio um banco de dados? O que o banco de dados deve conter, né? Então, o banco de dados ele deve representar o domínio da minha aplicação, ou seja, o meu negócio. Então, no nosso caso, o nosso banco de dados que nós criamos, ele está representando uma loja de informática, correto? Então, essa loja de informática, ela presta serviços e ela faz vendas a clientes, tá? Então, esse meu banco de dados, aquele que nós modelamos, o nosso negócio é a venda de equipamentos de informática, certo? Então, se eu for desenvolver um banco de dados para um hospital, se eu for fazer um banco de dados para um atacado, para outro tipo de situação, cada banco de dados ele vai estar representando aquele teu negócio, certo? Aquele objeto que você tá modelando, tá? Então, nós temos então o banco de dados e um outro conceito importante que é o SGBD, que é o Sistema de Gerência de Banco de Dados. Então, nós temos o PostgreSQL, ele é um sistema de gerência de banco de dados, certo? Então, daí dentro do Postgres, ele está gerenciando vários bancos de dados que a gente está criando, correto? Isso vocês devem ter visto também já no disciplina de BD1. Então, no caso do Postgres, ó, quando a gente faz a conexão com o SGBD e o Postgres, a gente tem vários databases aqui no caso, né? E cada um deles ele representa alguma coisa. Então eu criei aqui o nosso banco de dados, que é o BD2 loja, né? E já criei as tabelas aqui, que são as tabelas que a gente vai estar trabalhando, né? Baseado naqueles códigos que eu passei para vocês, disponibilizei para vocês na aula passada, tá? Então, quando a gente fala em SGBD, nós temos dois tipos de SGBDs. Nós temos os SGBDs ativos e os passivos, tá? Qual que é a diferença entre eles? Os ativos, eles são capazes de detectar a ocorrência de eventos, tá? Então, a maioria dos SGBDs que a gente utiliza hoje, a gente chama de SGBDs ativos. O que é a ocorrência de eventos? São eventos de modificação de dados, tá? Então, se eu perguntar para vocês assim, no SQL, quais são os comandos que fazem modificação de dados? São três, né? É o insert, o delete e o update, tá? Então, toda vez que eu tenho algum tipo de comando insert, delete ou update, o meu SGBD ele é capaz de detectar que isso está acontecendo e em cima disso eu posso definir alguma coisa do meu negócio, tá? Então, quando esse SGBD ele tem essa capacidade de detectar essa ocorrência de eventos, a gente chama de SGBD ativo.
Quando ele somente faz consultas, né? Ou eu preciso fazer chamadas do que eu preciso fazer, então a gente chama isso de SGBD passivo, correto? Então, em cima desse tipo de SGBD, a gente pode implementar regras de negócio. Então, por que eu estou falando isso? Porque existem duas maneiras de a gente implementar a regra de negócio dentro do banco de dados. Então, uma através de funções e a outra através de gatilhos. Só que os gatilhos, eles só são utilizados em SGBDs que nós chamamos de SGBDs ativos. Ou seja, aqueles SGBDs que são capazes de detectar a ocorrência de eventos, tá? Bom, mas o que é uma regra de negócio, né? Então, pense na nossa loja de informática, certo? Vamos imaginar assim, toda vez que... Vocês lembram do nosso modelo? Deixa eu pegar o modelo aqui. Esse aqui é esse. Esse aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar aqui que nós temos essa tabela aqui, ó, que é a vendas mercadorias, certo? Então, nessa tabela vendas mercadorias, toda vez que eu vender um item, por exemplo assim, eu vou fazer uma venda, dentro dessa venda eu vou vender lá um mouse, um teclado e um monitor, certo? Então, essa informação do mouse, do teclado e do monitor, ela fica armazenada aqui em vendas mercadorias, que é aquele relacionamento N para N, né? Entre vendas e mercadorias, tá? Então, toda vez que eu fizer uma venda, por exemplo assim, eu fizer uma venda de uma mercadoria que é o mouse, o que eu quero fazer? Eu quero lá na tabela de mercadorias, buscar o valor de venda e já jogar para o meu valor unitário aqui na tabela vendas mercadorias, correto? Então, isso é uma regra do meu negócio. Ou seja, toda vez que eu informar o código da mercadoria na venda, eu preciso, na venda mercadoria, né? Eu preciso ir lá em mercadorias, ver quem é esse código, buscar o valor de venda, que é esse valor que eu tenho aqui, certo? E jogar para o valor unitário. Depois, quando eu finalizar essa venda dessa mercadoria, eu preciso pegar a quantidade, fazer vezes o valor unitário, menos o desconto, e atribuir para o valor total. Então, isso é um aspecto do meu negócio, certo? Então, isso é uma regra do meu negócio. Ah, professor, mas eu preciso fazer isso? Claro, você precisa fazer isso. Então, mas onde que eu faço isso? Então, nós temos duas maneiras de montar essas regras de negócio. Uma é na aplicação, então lá no meu PHP, no meu Java, no meu Python, onde eu estiver programando, né? E a outra maneira que eu tenho para fazer implementar essa regra de negócio é dentro do banco de dados, certo? Então, eu colocando dentro do banco de dados, o que eu ganho? Eu ganho que esse código vai servir para diversas aplicações que acessam esse banco de dados, certo? Então, a gente tem independência do código da aplicação. Então, não precisa estar implementando na aplicação, eu faço no banco. Então, automaticamente, todas as aplicações que acessam esse banco já vão conhecer essa regra, certo? E a outra questão é a questão da performance. Por quê? Porque se essa regra já está pré-compilada dentro do meu banco de dados, eu já tenho um plano de otimização para esse comando, correto? Então, isso, o meu SGV dele vai ser muito mais rápido para processar a minha informação ali, a minha operação, tá? Entendido o que é a regra de negócio, gente? Então, sempre que eu precisar definir ou restringir algum aspecto do meu, da minha aplicação, isso a gente chama de regra de negócio. Tá? Ah, professor, então quando eu fizer a venda de uma mercadoria, eu preciso da baixa do estoque dessa mercadoria lá em mercadorias. Isso é uma regra de negócio? Sim, é uma regra de negócio. Toda vez que eu fizer uma venda de um item da mercadoria, eu tenho que totalizar o valor total da venda. Isso é uma regra de negócio? É. Toda vez que eu excluir esse item, eu tenho que diminuir do valor total? Tenho. Então, isso também é uma regra de negócio, entendeu? Você está me escutando? Sim. Sim. Deixa eu só mudar aqui, que não saiu do meu fone aqui. Acho que agora fica melhor, né?
Então, olha só, gente. Então, a regra de negócio, ela é essa implementação que faz essa definição ou restrição de algum aspecto do nosso negócio, certo? Bom, como que a gente define isso, né? Então, através dessa regra de negócio, a gente vai utilizar uma ferramenta, nesse caso, no nosso caso, a gente vai aprender a fazer essa regra de negócio dentro do banco de dados, tá? Então, a gente tem um código que faz essa implementação dentro do banco, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, a gente pensa numa arquitetura assim, né? Quando a gente tem o front, né? E a gente tem uma camada intermediária aqui, que é a nossa regra de negócio, que fica implementada dentro do banco de dados, certo? Então, e a camada de dados. Então, essa camada de regra de negócio é como se a gente tivesse uma nova etapa dentro da arquitetura do meu SGBD, onde é uma camada, um local, onde eu estou tratando a questão das regras de negócios, tá? Então, por isso a gente chama esse aqui uma arquitetura de 3 camadas, assim, tá? Bom, então essas regras de negócio, elas geralmente são implementadas sobre o quê? Sobre entidades, ou no caso tabelas, relacionamentos, campos ou atributos e sobre eventos que acontecem, tá? A gente pode implementar sobre esses 4 itens. Então, quando a gente fala em SGBD, a gente tem 2 maneiras de implementar essa regra de negócio. Então, uma é através de triggers ou gatilhos, e a outra através de funções ou store procedures, tá? Então, alguns SGBDs implementam store procedures ou procedimentos, e alguns implementam functions ou funções. Então, assim, na realidade, o conceito por trás de procedimentos e funções é o mesmo, tá? Só, dependendo do SGBD, ele implementa de uma forma. Então, qual que é a diferença entre gatilhos e funções ou store procedures, né? Os gatilhos, a diferença é que eles são disparados automaticamente pelo SGBD a partir do momento que acontece um evento de modificação de dados, tá? Então, quais são os eventos possíveis de modificação de dados em um SGBD ativo? Insert, update e delete, tá? Então, significa o quê? Que quando você fizer um insert numa tabela, eu posso associar a ocorrência desse insert uma regra de negócio? Posso. Quando eu fizer um delete, eu posso? Posso. Quando eu fizer um update, posso? Posso. Certo? E já as funções ou procedimentos, eles precisam de uma chamada explícita. Ou seja, eu preciso dizer o seguinte, ó, quando você clicar nesse botão aqui, você chama essa função. Quando você executar essa consulta aqui, você chama essa função, entendeu? Então, eu que defino quando que essa função vai ser chamada, aonde ela vai ser chamada, tá? Ao passo que os gatilhos não. Os gatilhos, eles vão ser disparados de forma automática pelo SGBD, certo? Entendido a diferença, gente, entre funções e procedures de gatilhos? Sim. Sim, não? Tá tranquilo, pessoal? Uhum. Então, olha só, repetindo para o Guilherme aqui, né? Qual que é a diferença entre gatilhos e funções? Os gatilhos, eles são disparados automaticamente pelo SGBD. Lembra que eu falei para vocês que nós temos os SGBDs que a gente chama de SGBDs ativos, né? O que são esses SGBDs ativos? São sistemas de gerência que são capazes de detectar a ocorrência de eventos nos seus dados, tá? Então, o gatilho, toda vez que eu fizer, por exemplo, um evento de modificação de dados, ele vai ser disparado, correto? Então, o meu SGBD, ele sabe que eu estou fazendo um insert em determinada tabela, por exemplo. E a partir dessa ocorrência, eu posso dizer, bom, se acontecer um insert nessa tabela, você faz isso, isso e isso. Já a função, o store procedure, ele precisa de uma chamada explícita. Então, imaginem que vocês estão logando, por exemplo, ali no Moodle. Vocês botam lá o nome de vocês
e vocês botam lá a senha de vocês. Quando vocês clicam no botão lá, validar ou entrar, eu posso chamar uma função, dizer o seguinte, ó, quando você clicar nesse botão aqui, eu vou chamar a função que valida o usuário, entendeu? Então, eu preciso de uma chamada explícita dessa função. Eu preciso dizer o seguinte, ó, chama essa função para mim. Tá? Então, eu defino isso lá. Já a questão do gatilho, não. Então, quando acontecer um evento no banco, ele já dispara. Então, eu não tenho o controle disso, né, de quando que vai ser disparado. Quem vai disparar? O SGBD. Então, pensa assim, um exemplo de uso de gatilhos é o controle de estoque, por exemplo. Toda vez que eu fizer um insert na tabela de vendas de mercadorias, eu vou ter que diminuir a quantidade do estoque. Toda vez que eu alterar a quantidade vendida, eu tenho que retornar a quantidade vendida anteriormente e dar baixa na nova quantidade. Toda vez que eu excluir uma venda que eu não realizei, eu tenho que retornar essa quantidade de estoque, essa quantidade que foi vendida, né, para o estoque da mercadoria. Tá? Então, a diferença entre os dois é que um precisa de uma chamada explícita, as funções ou stored procedures, e o gatilho não. Ele vai estar associado à ocorrência de um evento de modificação de dados. Quais são os eventos? Insert, update or delete. Ficou claro, gente? Tranquilo. Sim, não. Beleza. A gente vai ver as duas maneiras de implementar. Tá? Então, a gente vai começar por funções e depois nós vamos ver como é que funcionam os gatilhos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, aqui eu botei aqui um modelo de regra, porque o que é a ideia, né? Que a gente, quando você está trabalhando numa equipe, a ideia é que você documente o que você está fazendo. Então, a gente pode documentar essa camada intermediária de regras de negócio, né, dessa forma aqui, dizendo quais são as tabelas envolvidas, como que foi feita a implementação, se foi com gatilhos ou não, e uma descrição dessa regra, para saber o que você já tem implementado lá no banco de dados, né, de regras, tá? Então, é como se fosse uma documentação da nossa regra. Bom, aqui falando um pouco aquilo que eu tinha comentado com vocês, certo? Imagine assim, ó, não sei se vocês já viram desenvolver alguma aplicação, né? Então, geralmente, nós temos essa arquitetura aqui. Ó. Então, que nós temos lá o meu SGBD, no caso que a gente está utilizando é o Postgres. Nós temos o nosso banco de dados que nós modelamos, tá? E geralmente as aplicações, não tem uma aplicação Java, um PHP, ou até mesmo essa ideia do nosso PGAdmin, o que ela tem que fazer? Quando a gente abre essa ferramenta aqui, a gente precisa fazer uma conexão com o nosso banco de dados, né? Então, você vai abrir a conexão, você vai executar as instruções que você tem aqui e depois você vai finalizar a conexão, correto? Então, assim que funciona essa estrutura de desenvolvimento que a gente tem, tá? Então, geralmente, essa conexão aqui, a gente tem interfaces de conexão, né? Que são as APIs aqui, tá? Bom, então, dentro desse contexto, certo? A gente tem essa questão do SQL embutido ou não. O que é o SQL embutido? Que quando dentro de cada uma dessas aplicações aqui, ó, nós temos o código SQL. Tá? Então, a gente chama essas linguagens de linguagens hospedeiras. Tá? Então, que é o Java, o PHP, o Python, ou a linguagem que vocês estão trabalhando. Então, quando eu tenho códigos SQL dentro da minha linguagem hospedeira, eu digo que eu tenho um SQL embutido. Tá? Então, daí o que acontece? Você precisa fazer a conexão e depois você tem que mandar executar esse código SQL. Né? Então, você faz a conexão no banco de dados, executa o código, o SGBD recebe esse código, ele interpreta esse código, ele executa e ele manda um retorno de volta para a minha aplicação. Então, se você vai mostrar, por exemplo, dados numa página web, então, dados de uma pessoa, quando você entrou lá para acessar o cadastro da pessoa, você fez a conexão com o SGBD, você fez uma consulta, o SGBD te retornou a tua consulta e mostrou na tua página. Tá?
Olha só, e dentro do tipo de SQL que a gente trabalha, nós temos a possibilidade de deixar um SQL estático ou nós temos a possibilidade de deixar um SQL dinâmico, tá? O que é o estático? É quando aquele código ele fica fixo, certo? Então, ele permite a passagem de parâmetros, mas ele é fixo, tá? E o dinâmico é quando você monta a instrução SQL de forma dinâmica. Então, você pode ir concatenando partes do teu SQL baseado no que a pessoa seleciona e, ao final, você faz a execução. Então, ele não é um estático que você somente passa parâmetros, né? Mas você vai montando esse SQL no decorrer da instrução, tá? Não sei se a gente vai ver algum exemplo disso, mas a ideia é que, conforme vocês vão programando, vocês vão ter esse tipo de situação aqui, tá? Tranquilo aí, gente? Beleza. Se não, Tranquilo. estamos escutando? Sim. Sim, não? Sim. Sim, tranquilo. Sim. Tá. Beleza. Às vezes eu peço um retorno porque, né, ficar falando assim. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Que vocês abram o PG Admin de vocês lá e vocês abram o banco de dados que vocês criaram ali com aquele script que está disponibilizado aqui, ó. Se alguém não criou, pode fazer aqui o download desse modelo físico do estudo de caso e criar o banco de dados aí, tá? Então, cria o banco. Eu já tenho criado aqui o BD2 loja, né? E daí executem o script para criar as tabelas. Só vou pegar uma aguinha ali enquanto isso. Muito bem. Então agora a gente vai começar a trabalhar com funções, tá? Que é a primeira maneira de a gente implementar regras de negócio. É uma das maneiras de a gente implementar a regra de negócio, tá? Então é esse material que nós temos aqui, funções PostgreSQL. Deixa eu pegar aqui. Então olha só, a função, gente, ou store procedure, tá? Então, como eu falei para vocês, o conceito é o mesmo, né? São maneiras diferentes que os SGBDs chamam, né? Utilizam para criar uma ou outra maneira de você implementar, ou através de funções, ou store procedure, mas o conceito é o mesmo, tá? Então, às vezes muda um pouquinho a maneira que você cria a função, ou muda a maneira que você cria store procedure, dependendo do SGBD que você trabalha. Nós vamos trabalhar, no caso, com o PostgreSQL, tá? Então, dentro do Postgres, a gente vai trabalhar com uma linguagem chamada PLPGSQL, que é Procedural Language PostgreSQL, tá? Então, no Postgres nós temos maneiras de adicionar novas linguagens, tá? Você pode criar extensões ou criar linguagens dentro do próprio banco e programar nisso. Então, por exemplo, assim, tem uma linguagem estatística chamada R, né? A gente pode instalar essa linguagem dentro do Postgres e tu pode programar as tuas funções em R. Ah, eu posso programar em C? Posso.
Eu posso programar em Python dentro do Postgres? Eu posso, entender? Então, eu consigo criar novas linguagens e fazer a programação utilizando a sintaxe dessa linguagem, tá? Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar com uma linguagem nativa, né? Que é o PL/PGSQL. Então, a gente vai trabalhar com uma linguagem que nós chamamos uma linguagem procedural, certo? Então, existe uma diferença, né, entre linguagens procedurais e linguagens declarativas, correto? Então, quando nós trabalhamos com linguagens declarativas, por exemplo, o SQL, ele é uma linguagem declarativa, ou seja, nós não definimos uma ordem de execução do comando. Quem define essa ordem de execução é o SGBD. Já quando nós estamos trabalhando com C, ou nós estamos trabalhando com Java, é uma linguagem declarativa. Por quê? Porque a gente define o que vai acontecer na nossa sequência do nosso algoritmo, correto? Então, a ordem de execução, ela vai estar de acordo com o que eu defino. Tá? Então, isso a gente chama de uma linguagem procedimental. Tá? Então, você descreve a ordem de execução. Já o SQL é uma linguagem declarativa, porque ela não tem uma ordem de execução. Tá? Na realidade, quem vai definir essa ordem vai ser o SGBD depois, quando ela recebe essa instrução. Tá? O que mais? Então, olha só. Como que nós criamos as funções? Tá? Aqui tem a sintaxe da função. Sempre que tem o colchetes, significa que é opcional, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o nosso banco de dados, a gente vai criar uma função de forma conjunta, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no meu BD, eu vou criar aqui um query to, certo? Vou abrir aqui para nós criarmos a... Então, vocês podem ir criando aí com vocês e acompanhando. Então, olha só. As minhas funções no Postgres, elas ficam armazenadas dentro dessa abinha aqui, a functions, certo? Então, toda vez que eu criar a função, ela vai ficar armazenada dentro de functions. Então, o que vai ser a minha função? A minha função, ela vai fazer a soma de dois valores, tá? Um valor com outro valor, tá? Então, para mim criar a função, qual que é o comando? Create. Então, create o quê? Create function. E daí eu vou colocar o nome da minha função, tá? Deixa eu voltar aqui na... Ó. Então, create. Se eu utilizar a opção or replace, significa o quê? Que se não existem, ele cria. E se existem, ele sobrescreve, ou seja, ele substitui a função existente por essa nova, tá? Então a gente pode deixar aqui, então, aqui, create or replace function. Agora eu vou chamar essa função de f, de function, soma, certo? F soma. Então o nome da minha função. Depois, gente, que eu vou colocar, ó, depois que eu coloquei create or replace function, eu vou descrever o nome, que eu estou chamando de f soma. Daí eu posso passar parâmetros para minha função. Então, cada parâmetro, ele tem 3 argumentos, tá? Um que é o modo, outro que é o nome do argumento e outro que é o tipo. Então, desses 3 argumentos aqui, somente o tipo que é obrigatório. Então, o que é o tipo? É o tipo de dados, certo? O que é o modo? O modo, se esse parâmetro é um parâmetro de entrada, então, se ele é um parâmetro de entrada, ele é in. Esse é o padrão, esse é o default. Se ele é um parâmetro de saída, o modo é out. Se ele é entrada e saída, ele é in-out, certo? Então, é um parâmetro de entrada e saída. O que é o parâmetro? É um dado que a minha função vai receber na sua chamada. Então, eu passo esse parâmetro na chamada para essa função poder utilizá-la dentro. Então, no nosso caso aqui, ó, nós vamos ter 2 parâmetros, correto? Um do primeiro valor, outro do segundo valor, e eu posso ter um terceiro parâmetro, que é um parâmetro de saída. Então, a gente pode definir assim, ó. Então, o modo in, que é o padrão, certo? Daí eu vou botar assim,
o nome P valor 1. E eu vou dizer que tipo de dados que ele é. Eu vou dizer que ele é um int. Correto? O meu segundo parâmetro, eu simplesmente posso botar int. Ou seja, eu sei que é um tipo inteiro, que é a única coisa que é obrigatório. Como eu não especifiquei o modo, eu sei que é um parâmetro de entrada, que é o padrão, tá? E como eu não especifiquei o valor, o nome, eu penso nesses parâmetros como se fosse um vetor chamado $, correto? Então, nesse vetor chamado $, o primeiro parâmetro, eu digo que ele é o $1. O segundo parâmetro, eu digo que ele é o $2. E assim por diante. Então, meu primeiro parâmetro, esse aqui é o meu $1. E esse aqui, então, vai ser o quê? O meu $2. Tá ok? Tá ok aí, gente? Sim, tudo certo. Professor, se tivesse, tipo, um $3, ele entraria, tipo, em outro parâmetro ali ou não precisa colocar? Tipo, só aqueles Você... dois já servem? Não, nesse nosso caso, a gente está usando dois parâmetros, certo? Sim. Nós estamos usando o P1, ó, o parâmetro 1, que é esse aqui, o pval1 e o int. Daí eu teria que definir, por exemplo, assim, agora eu vou definir um parâmetro de saída, tá? Então eu vou dizer um out, que é o... Vou chamar ele de... Não vou dar nome para ele e vou dizer que ele é um int também, entendeu? Então agora eu tenho o $1, o $2, $1, o $2 e o $3, certo? Seria o resultado, esse último. Isso. Esse último Ah, vai tá. ser o meu resultado, tá? Olha só, então, agora. Então, eu defini os meus parâmetros, tá? Bom, quando eu defino os parâmetros, gente, depois a gente vai ver essa questão do... Se eu não tiver um parâmetro de saída, sempre vai ter que retornar alguma coisa à tua função. Se você não retorna valor, tu vai retornar um void, certo? Que é um vazio. Então, se você não tem parâmetro de saída, tu tem que sempre retornar um tipo. Então, no caso, eu posso fazer um returns integer. Daí não precisaria definir o parâmetro de saída. Tá? Sempre que eu usar um returns, eu tenho que usar um return. Depois a gente vai ver isso aí, tá? Então, a minha estrutura vai ser assim. Daí eu vou botar aqui as $, daí begin, end, $, e a linguagem que a gente vai estar trabalhando, que é o PL, PG, SQL. Essa linguagem ela já vem instalada, tá? Se vocês forem olhar aqui, ó, aqui, ó, language, ó. Então, o PL/PG SQL ela já vem por padrão do, como é uma linguagem nativa do Postgres, então a gente já tem ela aqui, tá? Então, olha só, essa é a estrutura básica da minha função, ó. Então, a criação da função, os parâmetros. O as, ele está dizendo que essa função ela vai ter esse corpo, né? Então, aqui o delimitador de início de função, delimitador de final de função, e um begin e um end. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa regra de negócio, correto? E termina com language PL PGSQL. Então, se eu mandar executar essa função assim, ó, ela já vai criar para minha função. Só que, lógico, ela não faz nada porque eu ainda não tenho especificado, não tenho especificado ainda qual que é a regra de negócio aqui. Tá? Então, qual que é a nossa regra de negócio aqui, pessoal? Me ajude. O que nós temos que fazer nessa função? Calcular os valores. E aí, pessoal?
Somar o dólar 1 com o dólar 2 e retornar o dólar 3? Vocês estão aí? Sim. Professor, não sei se você tá ouvindo aí o pessoal. Oi? Eu acho que tu não ouviu o pessoal antes. Eu não ouvi. Deixa eu ver aqui. Tá me escutando? Sim. 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 Tá. Vocês querem colocar alguma coisa, gente? A função ali não é para somar os dois valores? Isso. Então a função é para somar os dois valores, né? Então isso que eu tenho que fazer lá. Deixa eu tirar esse fone aqui. Então, como é que eu vou fazer essa soma desses dois valores? Então eu vou dizer, o que vai receber a minha soma, né? A minha variável, meu parâmetro de saída, ele vai receber a minha soma. Então eu vou dizer lá que o meu dólar 3 recebe o quê? Eu posso botar que o dólar 3 recebe o P val 1 mais o dólar 2, correto? Correto? Acho que é. Sim. Acho Professor, que eu é, posso, né? eu posso definir nome para as outras variáveis dos parâmetros? Isso, uma coisa assim, ó, pode. Eu posso, por exemplo, assim, eu posso dizer que o nome desse aqui é o P underline val 2, certo? Eu posso dizer que esse aqui depois, o nome dele é P. Eu uso o P por causa de parâmetro, tá? P resultado. E aqui eu posso dizer então o seguinte, ó, que o meu P resultado recebe o P val 1 mais o P val 2. Entenderam? Então, uma coisa são os parâmetros, tá, gente? E a outra, eu posso definir variáveis também, tá? Então, aqui, ó, antes do begin, se vocês acharem necessário, se precisar, eu posso fazer uma declaração de variável. Por exemplo, declare v, v soma, que é do tipo int. Entenderam? E eu posso declarar lá v valor 1, que é do tipo int. Tá? Então, eu posso usar variáveis. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, que o meu v soma recebe o pval 1 mais o pval 2, e daí a minha variável de resultado, que é o meu p resultado, recebe o meu v soma, entendeu? Então, isso eu posso fazer também. Então, eu posso declarar variáveis e os parâmetros. O ideal é que vocês tomem cuidado para os teus parâmetros não terem os mesmos nomes das suas variáveis. Por isso que eu uso o v quando é variável e uso o p quando é parâmetro, tá? Vamos criar a função aqui para nós ver como é que ela tá. Ó, criei a função. Agora, para mim poder testar essa função, eu preciso fazer uma chamada dela. Então, como que nós vamos fazer essa chamada? Usando o comando select. Então, a gente vai fazer o seguinte. Select, daí, fsoma, nome da minha função, e eu passo os parâmetros. Eu quero somar 10, o parâmetro pval1, e eu quero 10 com 5, que é o meu pval2, certo? Então, aqui, se eu mandar executar a minha função, ó, ele vai me retornar a soma dos dois valores. 10 mais 5, certo? Se eu passar o parâmetro aqui 20 mais 5, então ele vai me retornar 25, certo? Se eu quiser mudar alguma coisa da minha função, eu posso fazer a modificação, por exemplo, eu quero somar depois da soma. Lógico que essa variável v soma aqui eu não precisaria, né? Eu vou tirar ela aqui só para
Então, eu posso dizer aqui que o meu P resultado é igual ao pval1 mais o pval2. Ó. Então, eu fiz a alteração no meu código, eu preciso criar novamente a minha função. E agora eu posso testar ela aqui. Certo? Dúvidas, gente? Hein, professor, tem sempre que definir o out lá no início da função? Não. O que você tem que fazer, por exemplo, assim, sempre vai retornar alguma coisa, tá, Lucas? Sim. Se você não definir o out, tu teria que definir dessa forma aqui, quer ver? Então, se eu não tenho parâmetro de saída, eu posso criar a função assim daí, ó. Eu tenho 2 parâmetros de entrada e vou dizer que essa função ela retorna um int, entendeu? Daí no caso aqui, ó, quando eu atribuir aqui, eu vou declarar uma variável aqui, declare vsoma tipo int, certo? Então eu vou dizer aqui que o meu vsoma recebe os 2 valores. E daí aqui dentro do corpo eu tenho que fazer um return vsoma. Vsoma. Tá. Então eu não posso colocar só o return vsoma sem eu colocar o return int lá em cima. Isso. Sempre tu vai retornar alguma coisa, tá? Então, eu por exemplo, assim, nesse caso eu não tenho nenhum parâmetro de saída, mas o meu retorno vai ser um int. Se eu não retornar um valor, no caso aqui eu estou retornando um valor, certo? Se eu não quero retornar nada, eu faço um returns void. Certo? Então, Beleza. essa função vai me retornar um vazio. Entendi. Tá? Então, ó, eu estou criando a vsoma 1 aqui só para vocês verem. Ó, eu crio a vsoma e a vsoma 1. Agora, para mim testar ela aqui, ó. Vsoma 1. Então, ó, ela faz a mesma coisa de maneiras diferentes. Tá? Só que nesse caso eu não tenho out. Eu tenho os parâmetros de entrada, né? E ele vai me retornar um int aqui. Então, se eu estiver usando um returns, eu tenho que ter um return aqui para me retornar o valor. Ah, posso ter vários parâmetros de saída? Posso. Posso ter vários parâmetros de entrada? Posso. Vai depender do que eu quero implementar dentro da minha função. Onde coloca o Tranquilo? void quando não quer retornar nada? Isso, daí tu deixa void. Onde? No returns. Ah, tá. Né? Dentro do returns, deixa eu só salvar isso aqui. Exemplo. Funções, tá? .sql. Eu vou depois disponibilizar esse código para vocês. Pessoal, alguma dúvida? Eu vou ter que dar uma revisada, mas por enquanto ainda não. Tá. Então, assim, ó, o que é a ideia, tá? A ideia agora, eu vou passar para vocês essas duas funçõezinhas aqui que eu fiz, a fsoma e a fsoma1, tá? Então, assim, se vocês não conseguirem acompanhar, tentem fazer isso, tá? Vocês vão ver que aqui em funções agora, nós temos as duas funções aqui, ó. O fsoma e o fsoma1, tá? Se vocês mudarem, vocês têm que tomar um cuidado do seguinte, ó. Se vocês mudarem os parâmetros da função, tá? Por exemplo, assim, se eu adicionar mais um parâmetro, mandar executar a função com o mesmo nome, o Postgres vai aceitar. Por quê? Porque ele é um SGBD objeto relacional. E daí tem aquela questão da que a gente chama que é o polimorfismo, tá? Então, assim, com uma mesma função, o mesmo nome de função, ele executa de maneiras diferentes, certo? Então, olha só, nesse caso aqui, se você alterar os parâmetros, é bom você apagar a função e criar de novo, tá? Como é que eu apago uma função? Drop function
Eu quero apagar a função soma 1. Então, drop function. O nome da função, então, f soma 1. E os parâmetros de entrada, só o tipo, int e int. Correto? Então, daí ele sabe que ele está apagando essa função aqui, ó. O f soma 1, que tem o parâmetro inteiro e tem o segundo parâmetro que é inteiro. Correto? Então, dessa maneira, você consegue apagar as funções. Ou você clicar aqui em cima dela e apagar ela também pela interface, tá? Dá um drop ali. Tranquilo aí, gente? Então, olha só. O que eu quero que vocês façam, certo? Depois a gente vai aprender a colocar dentro das funções. Nós vamos aprender a fazer condicionais. Nós vamos aprender a fazer laços, certo? A chamar outras funções, então a gente vai implementando questões em si. Mas agora o importante é vocês entenderem essa estrutura e como que você testa ela, tá? Então, eu vou pedir que vocês, quem não conseguiu fazer essa função, faça essa funçãozinha aí, e daí na aula que vem, a gente vai tentar... tudo isso que eu expliquei para vocês está definido aqui, tá? Nessas definições aqui, tá? Da sintaxe, tá? Então, eu pedi que vocês deem uma olhada nos exemplos que existem aqui, certo? Tentem entender esses exemplos. E daí, na aula que vem, a gente retoma esses exemplos e entra na parte dos comandos de seleção aí. Tá bom? Beleza. Show. Então, tá. Beleza. Então, bom final de semana a todos aí. E até a sexta-feira que vem daí, tá? Bom final de semana. Até. Beleza. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.